Se o temperamento tem origem biológica, existem doenças mais susceptíveis a cada tipo? Do ponto de vista psicossomático, emocional, sim, pode ter relação. Dependendo do temperamento, ele vai ter uma relação maior emocional com alguns tipos de doença. E quando a gente pensa nisso, qual que é a primeira coisa que vem? As doenças psicossomáticas. Então, alguém pode pensar, então quer dizer que se não bastasse a pessoa estar doente, ainda é culpa dela? Ela que gerou aquela doença através de uma emoção? É importante a gente ter muito cuidado ao pensar e a refletir a respeito dessa doença emocional que a gente acaba produzindo. Não é uma forma de punição, é o nosso corpo sinalizando que a gente precisa parar e observar. Sabe quando você está numa semana assim super corrida e você está estressado, cortisol lá em cima, você está com muitas demandas, muita responsabilidade. Cada um vai ter um órgão-alvo que vai gritar ali naquele momento. Algumas pessoas é o estômago, outras é a cabeça, outras é a coluna. Sempre alguém vai ter uma parte do corpo que vai conversar. E essa parte do corpo que conversa com a gente, ela emite uma mensagem, que muitas vezes é uma emoção que não está sendo vista. E a gente tem essa tendência mesmo, a gente vive num ritmo super acelerado, a gente muitas vezes reage às situações que surgem, a gente é muitas vezes reativo e não tem tempo para parar, para observar e ver aquela emoção que está sendo muitas vezes negligenciada. Às vezes tem uma origem lá na nossa infância, muitas vezes, dependendo dessas demandas de adulto também, ela começa a se intensificar. Tudo tem uma razão. Para que ela surge? Para que a gente pare e reflita e olhe o que a gente precisa dissolver. Porque essa emoção, ela surge, falando isso de uma maneira bem resumida, bem simples mesmo para ser didática, ela como se fosse uma emoção que ela fica ali congelada. Então essa emoção condensada, ela precisa ser dissolvida. E como que ela é dissolvida? Quando a gente olha, a gente para e sente muitas vezes. Também é uma tendência natural nossa não querer olhar para aquela dor para não sentir novamente. Então, se é algo relacionado à emoção que não foi vista, porque é natural do ser humano não querer vivenciar aquela situação, não querer novamente passar por uma dor, um desconforto, enquanto que muitas vezes isso é que faz com que seja dissolvida. Relacionando essa emoção que foi condensada, que não foi trabalhada, que se tornou num desconforto, numa doença, relacionando isso aos temperamentos, se a gente parar para analisar cada temperamento, as suas forças e fragilidades, lembra que os temperamentos, eles surgem, né? Eles estão aí para que a gente observe, a gente se identifica tanto no aspecto de força, de características que nós somos fortes, que nós nos destacamos, como também aquelas que nós nos sentimos mais vulneráveis. Os temperamentos, eles estão aí para isso, para nos ajudar nesse processo. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de vulnerabilidade, por exemplo, uma pessoa que é extremamente exigente, aí a gente pode pensar em quais temperamentos? Por exemplo, colérico, o melancólico, às vezes aquela necessidade de controle muito grande. São pessoas que têm uma tendência maior a terem problemas de enxaqueca, a terem alguns problemas na coluna, principalmente cervical, aquela sensação, sabe, de carregar o mundo nas costas. Esses são alguns exemplos. Nesse café, eu não vou pegar cada doença psicossomática e fazer uma relação. Para isso tem diversas páginas na internet mesmo, você consegue fazer essa consulta, até mesmo pensar, olhe para você, veja primeiro qual que é o seu órgão-alvo, como eu falei no início. Então, quando você está naquela semana mais atribulada, quando você está mais angustiado, mais ansioso, com prazos, qual que é a parte do seu corpo que mais se comunica com você de uma maneira desconfortável, de uma maneira dolorosa? Esse é o primeiro passo para você identificar. Ah, ok, é a cabeça, é a coluna, é o estômago. A partir daí, veja o que é essa relação, o que isso quer te dizer. Às vezes é algo, sim, hereditário, algo ancestral. A gente vê que tem, às vezes, muitas vezes, dores que vêm do clã da gente, que vem da nossa família, e a gente vai herdando isso, vai passando. Até que alguém, em dado momento, naquela família, naquele clã, olhe para aquela dor e rompa esse movimento.
Assim como no café anterior, que eu falei a respeito de crenças limitantes, existem crenças herdadas do clã, que a pessoa ela tem aquilo ali, não é necessariamente algo que ela vivenciou na sua infância, é algo que toda a sua família tem aquela crença como verdadeira. E isso, a crença limitante, ela limita, como o próprio nome fala, né? Ela acaba limitando o nosso movimento de ir para a vida, de fazer as coisas acontecerem. E a doença, qualquer enfermidade, qualquer limitação física também tem esse papel de fazer com que a gente perca o movimento. Quando a gente está doente, quando a gente está indisposto, quando a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, o que acontece? É natural que a gente retraia mais, é natural que a gente queira poupar energia. Isso é um modo de sobrevivência. A gente aciona, né, esse modo de sobrevivência e fica retraído. Então, por isso que é importante a gente entender essa relação, saber sim que nós vamos ter uma tendência que pode ser hereditária, de clã, pode ser ancestral, pode ser relacionada ao nosso temperamento, que de certa forma também se relaciona. Então, eu identificar o que me limita, qual que é o órgão que eu sinto mais essa dor, qual que é a dificuldade no momento que eu estou vivenciando, qual o significado disso. Por isso que não é uma bula, sabe? Não é pegar um índice e relacionar necessariamente, essa doença tem a ver com tal coisa, então quer dizer isso. Não, porque ela não pode ser vista de uma maneira isolada. Ela tem que ser vista nesse contexto familiar, de clã, tem que ser vista também relacionada ao temperamento. Isso tem a ver com uma característica do meu temperamento? Porque se for, eu posso ressignificar esse olhar. Se eu sei que o meu temperamento ele tem uma tendência a ter uma necessidade de controle, eu sei que eu vou sofrer muito mais quando eu estiver vivenciando situações que me tirem do que seria confortável, do que seria seguro. Eu vou sofrer muito mais do que uma pessoa que é mais tranquila, uma pessoa que é mais de boa. Então, se eu já sei isso previamente, eu consigo me precaver, eu consigo me prevenir emocionalmente, sim. Não que isso a gente tenha um controle em relação a isso, mas sim, eu consigo ressignificar e começar a trabalhar um outro olhar a respeito dessa situação, a respeito dessa doença, a respeito dessa limitação. Entendendo novamente, só para fechar, que isso não é uma punição. Qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer limitação que a gente tenha, a gente tem que ver como se fosse um ato de amor mesmo do nosso organismo falando com a gente. Olha, para e olha para mim. Porque muitas vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente deixa o essencial, que é importante, para correr atrás daquilo que nem é tão importante. A gente não está aqui apenas para sobreviver, e sim para viver, para ter uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de significado, uma vida de propósito. E a gente só consegue isso se a gente tem energia para fazer esses movimentos que nos levam para a vida e não ficar retraído, sobrevivendo, reativo com tudo que acontece. E o objetivo aqui do canal, que eu sempre estou conversando, trazendo esses temas, respondendo as perguntas que vocês trazem no Instagram ou aqui mesmo, é exatamente isso, que a gente consiga ressignificar esse olhar, sair desse modo sobrevivência e conseguir realmente temperar a nossa vida, dar mais sabor, porque não é em vão que nós estamos aqui, não é para sobreviver, é para viver e ter uma vida abundante, de alegria, de prosperidade, de saúde, de disposição, porque a gente tem energia para conseguir realizar muito mais do que a gente tem realizado até hoje. E se você ainda não sabe, quer saber qual que é o seu temperamento predominante, clica aqui no link na descrição do vídeo. Um beijo, nos vemos no próximo café.